Olá, tudo bem? Recebemos aqui no estúdio do Jornal Comércio, por um bate-papo bem legal, o Dr. Renato Obi. E ele já me contou que adora acompanhar podcast, gosta desse mundo também pela agilidade de poder acompanhar e estar fazendo outras atividades. Doutor, seja muito bem-vindo por aqui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, queria agradecer a você, Jaqueline, pela lembrança do nome da gente, né? Também gostaria de agradecer e dar um abraço do Kaique, né? Representante do Grupo Verde Vale, né? E estou à disposição, né? Conta aí para nós, quem é o Dr. Renato Obi? O Dr. Renato Obi é um cidadão de União da Vitória, nasci em União da Vitória, né? A gente começou a vida, era uma vida difícil, né? Eu trabalhava com meu pai na época, né? Meu pai tirava areia, né? Então eu fui o primeiro a trabalhar até da parte do Obi ali, né, que eram os 3 irmãos Obi, infelizmente falecidos, né, e eu trabalhava com meu pai, estudei na escolinha lá do São Gabriel, depois fui para o Astolfo Macedo Souza, e na nossa época tinha uma prova de admissão para não passar por 6º ano, daí eu estudei Túlio de França. Certo. Né? E trabalhava bastante, mas eu sempre, desde criança, não sei que coisa, eu tinha um sonho em ser médico. Sempre quis. Sempre quis. Nunca vi o médico, porque a gente era mais humilde. Antigamente era muito difícil você conhecer o médico, né? Mas era uma coisa que vinha na minha cabeça. Até meu pai, assim, ele falava, mas médico não é futuro, Renato. Você está trabalhando aqui comigo, você me ajuda bastante aqui. Eu não queria que você... Mas digo, pai, é um sonho, pai. O senhor vai ter que me... Vai ter que deixar. Vai ter que me ajudar. E eu me lembro que foi, né? Nós pegamos um ônibus e fomos até Curitiba. Daí eu fui ver um cursinho lá. Certo. Fiquei numa pensão. Eram 4 dentro da pensão, porque naquela época, assim, a Obi era um portinho de areia, né? Certo. Depois, ali com a Foz do Areia, que veio tudo, que a Obi começou a crescer. O meu pai era A usina do Foz do Areia? A usina do Foz do Areia. A usina do Foz do Areia que foi o inicial para o Grupo Obi. Porque aqui, né, a areia não vendia. Certo. Você não tinha estrada, certo. Você não tinha asfalto na cidade para ir, não tinha estrada. Eu me lembro que eu tinha o tio Darcy, que era um dos 3 irmãos, que era o Fredolino, o Darcy e o Renaldo. Eu e o tio Darcy, a gente tirava areia bombeava do meio do rio até lá, do meio do Iguaçu, até a beira, e era uma montanha de areia. E aquela montanha ia criando mato. Daí chegou a Foz do Areia e daí compraram aquilo inteiro, assim, de um dia para o outro. Daí a gente começou a crescer. E depois veio a Transbrasiliana, daí a areia já tinha para onde ir, Xanxerê, Xaxim. Legal. Então ali que foi. Então o meu começo foi um começo bem difícil. Já a hora que eu comecei a minha faculdade, já estava melhor. Apesar de que eu acabei... Eu me lembro que, saí do Túlio de França, apesar de ser um bom colégio, na época ainda é, né? Então, mas foi difícil a transição ali, né? Eu me lembro que o primeiro dia eu chorei, porque aqui era sempre o primeiro da turma, eu era muito... que o pessoal chama de CDF, né? Sempre gostou de estudar. Eu era um cara muito estudioso e eu estudava à noite. No tempo de criança, não tinha nem lâmpada, né? Era um liquinho na vela. Eu me lembro que estudava à noite. Era muito difícil. Era difícil, tinha que trabalhar. Mas eu acho que é tudo um aprendizado, né? O meu pai era um grande empreendedor, uma pessoa muito, muito bacana. E quando ele viu que realmente é aquilo que eu queria, ser médico, eu fui, graças a Deus, no primeiro vestibular. Primeiro vestibular, fiz em Florianópolis, porque antigamente, né, tinha pouca faculdade de medicina, né? Tinha basicamente Curitiba e Florianópolis. Florianópolis tinha uma faculdade de medicina em toda Santa Catarina, né? Era só a faculdade federal. E eu fui para Florianópolis por causa de um colega que ele era locutor de rádio. Sério, doutor? O Ivan Pinotti. O Ivan, ele era locutor de rádio e ficou lá, ele morava junto comigo na pensão, e ele queria fazer engenharia elétrica, e a elétrica de Florianópolis sempre foi uma das melhores. E ele me convenceu, e eu tinha o meu avô que morava em Camboriú. Certo. Digo, não, vamos.
Vamos tentar. A gente fazia inscrição, porque naquela época Sim. fazia inscrição ali pelo próprio cursinho. A gente pegou um ônibus e chegou lá em Florianópolis com a mala. Não sabia para que lado que ia. Foi até engraçado essa história, assim, que a primeiro dia do vestibular nós não achamos local para ficar. Nós ficamos numa pensão, que era tipo uma pensão lá. Complicado. Mas graças a Deus deu. Tanto ele como... Os dois passaram. Passamos. Do meu... E engraçado, assim, da minha época, assim, de Túlio de França, né? Era uma época que, olha, tem 3 médicos, agrônomos, todos bem formados. Uma leva boa, sabe? Graças a Deus era uma leva boa. A gente competia com os grandes colégios aí, São José, Santos Anjos, a gente competia aí. O senhor, então, foi um estudante da rede municipal, estadual, aí fez esse cursinho para dar uma ajuda. Isso. E deu tudo certo. Deu tudo certo. É uma história de sucesso da rede estadual, mais uma. Sim. Eu acho que é importante a rede... E até para a gente compartilhar essa informação com as outras pessoas. O Túlio de França. Que orgulho, doutor. A minha diretora, a dona Ana ainda é minha paciente. Que legal. Olha, imagine que bacana. Dona Ana é minha paciente, acho que ela está com 90 e poucos anos, né? E é minha paciente. O professor Raulino foi meu professor, e nesses dias eu vi ele bem ainda, né? O professor Raulino. Então tem. Passa um filme na cabeça, sempre. Passa, com certeza. Então sempre o desejo era a medicina. A medicina, desde criança, e até hoje eu não sei porquê, né? Será que era por essa questão de ajudar as pessoas? Não sei, porque eu trabalhava, né? Eu era um trabalhador em termos braçal, né? Tirava areia, trabalhava com caminhão, né? Era totalmente diferente, mas era um negócio. A minha mãe me fala, esse final de semana a mãe foi almoçar comigo lá, minha mãe tem 93 anos, e ela fala sempre, né? E agora, mais antiga, ela repete muito, e ela dizia que eu desde criança falava em ser médico. Então é uma coisa que, sei lá, o que acontece que vem, né? Eu acho que essas pessoas, não sei se o que inspira, mas acabam sendo, não digo que eu seja um bom profissional, mas inspira a ser um bom, porque é um desejo tão grande, né, que eu acho que a gente, quando consegue aquilo, a gente quer fazer o melhor possível. Sempre foi muito dedicado, né, doutor? Então, que lições daquela época, lá do começo, daquele serviço braçal, início da história do Grupo OB, né? O que isso influenciou na sua trajetória também? Eu acho que sim, né? Porque o médico ele não é só médico, né? Ele tem a sua vida financeira, e eu também, né? Eu durante a trajetória que a gente vai conversar, eu fui diretor administrativo de hospital, fui vice-presidente da Unimed, a própria Imed a gente desenvolveu, né? E tudo isso aí veio uma bagagem administrativa do meu pai, né? Por mais que eram notinhas, eram coisas assim, mas eu que cobrava, fazia cobrança para ele, via, né? E uma coisa que eu aprendi com meu pai era extremamente honesto. Se tem uma pessoa assim que ele tinha o dinheirinho, tudo contadinho, mas pagava tudo, sabe, antecipado, né? Então, tudo isso, essa honestidade, essa sinceridade da pessoa simples, e eu fui simples, então tudo isso, eu me lembro que a gente tinha um chiqueirão de porco, não sei se sabia, aqui na nossa cidade tinha 2 frigoríficos grandes, né? Também não sabia. Era o Sapurite, onde que tudo ali, onde que é a Uniguaçu ali era um frigorífico enorme, e tinha o Calomeno também, eram 2 frigoríficos grandes. Então meu pai criava porco, porque a areia não dava, né? Então ali todo, onde que é a OB, ali toda aquela região ali, do seu Rolon ali, de São Gabriel, né? Ali o pai tinha uma chácara, e a gente criava porco. Então você tinha que levantar às 5 horas da manhã para tratar os porcos, e depois ir para a escola sem chuveiro. Então te chamavam de porquinho, porque se cheirava porco. Pense. Né? Então, realmente é uma... Mas essa coisa de você essa bagagem de você sair simples, ela é importante, porque eu vejo a minha clientela hoje, né? É de pessoas simples. E eu adoro atender pessoas simples, sabe? Principalmente, uma das maiores clientelas minha é Cruz Machado. Certo. Eu adoro o povo de Cruz Machado, aquelas pessoas simples que vêm, sabe? Conversar,
lá. Nós temos uma audiência maciça em Cruz Machado também, é incrível isso. Cruz Machado, assim, eu digo um reduto meu médico, que eu tenho um carinho, mas um carinho, assim, enorme pelo povo de Cruz Machado. Lógico, atendo Sim. todo o interior, mas tem uma clientela muito fiel de Cruz Machado. Que legal. O senhor no primeiro vestibular, Universidade Federal de Santa Catarina, começou o curso tão sonhado, desejado. E como que é a escolha da ortopedia? Pois é uma coisa interessante, né? Não sei o que acontece com a vida, né? Porque eu era um cara muito batalhador. Então eu no primeiro semestre eu vim para cá e o meu pai, infelizmente, fez uma fratura de fêmur. Fez uma fratura de fêmur e ele foi tratado com um gesso. Daí eu estava no primeiro semestre, primeiras férias do primeiro semestre de medicina. Aí vim para cá, daí digo, vou conversar com o médico que estava tratando ele. Na época era o Dr. João Augusto Barbosa, né, um ortopedista muito bom. Até se der tempo a gente vai conversar. Barbosinha? É o Barbosinha, excelente, né? E eu fui lá, digo, doutor, assim, meu pai tá assim. Daí ele explicou, olha, a gente não vai operar, vai tratar no gesso, tudo. E eu, inocentemente, falei assim pro doutor João, posso assistir cirurgia? Daí ele falou assim, me olhou firme, que o Dr. João era uma pessoa bem... Daí ele assim, se você quiser alguma coisa, pega um avental e vem aprender a fazer curativo. Ele falou bem assim. Ah, é, né? Sexta-feira isso. Segunda-feira, achei um aventalzinho lá no pronto-socorro do São Brás. E fiquei por ali. Ninguém me dava bola. Ninguém me dava bola. Tava por porque ali. Estudante de medicina naquela época não existia, né? Hoje tem cada casa tem alguém que faz medicina, né? Mas na época não tinha. Então eu fiquei ali fazendo curativo. Tinha muita botaúna, que eram as pessoas com úlcera de perna, fazem uma bota, Deus ficava tirando, era um cheiro aquilo. E eu ficava ali com os enfermeiros. Ficava ali. Nas tuas férias? Nas minhas férias. E fiquei ali, e daí... Acho que nas segundas férias o Ayrton, que é o Ayrton Martins, veio para cá, né? E o Ayrton um dia me perguntou o que você é e o que você está fazendo. Eu digo, não, eu sou estudante de medicina, o Dr. João disse que era para mim aprender a fazer curativo. Aí eu comecei a ficar mais com o Ayrton, né? E ali foi a coisa que me levou para ortopedia, sabe? Que é uma especialidade que eu adoro, né? Mas eu, assim, durante a faculdade, como eu vinha muito para cá, então a ortopedia era uma coisa que então durante a faculdade estudei muita clínica médica, e eu era um cara bem CDF, tipo, você falou que veio o Dr. Plínio aqui, Plínio também era um cara, Federal de né, Santa Catarina, nós temos ali o Marcel Dumite, eu, o Plínio, o Lauro Herner, tem bastante gente aqui, o Dr. Mariano, Federal de Santa Catarina, na época, assim, né? O Ari Carneiro, eu acho que é da Federal de Santa Catarina. Então, quando eu vinha para cá, eu ficava com eles. Mas lá em Florianópolis, eu estudava muita clínica médica. Eu sempre gostei muito de medicina. Certo. Sabe? E o gostoso, depois a gente vai discutir, vai conversar, né? E o gostoso é que eu tô voltando a fazer mais medicina. Não que a ortopedia não seja. Certo, né? certo. Eu acho que a ortopedia é um pilar, que depois nós vamos conversar sobre isso aí, né? Mas eu tô voltando mais a ficar mais consultório, mais conversando com o paciente. Esse contato mais direto. Então daí eu fiz a faculdade, né? Terminei a faculdade, precisava fazer uma residência. A residência médica não tinha em Santa Catarina, né? Então, e eu auxiliava, eu frequentava o serviço, eu não era assim, estudava muita clínica médica, mas já me dedicar assim algumas coisas, cirurgias na ortopedia, eu ficava lá num médico muito famoso lá em Florianópolis, do Dr. Luiz de Vicence. Ele era o bambambam lá de Florianópolis, e tanto que ele gostava muito de mim, porque é difícil. E é difícil alguém gostar de ortopedia. Sabe? Os clínicos. Então, o que acontece? Ele me ligava à noite, tem uma fratura aqui, você veio? Eu ia. Então, e o doutor viu, daí ele queria que eu fizesse residência no Nova Monteiro, no Rio. Mas como eu acompanhava aqui, e o Ayrton tinha feito residência em Curitiba, eu fique em Curitiba. Daí eu acabei vindo para Curitiba. Daí, porque eu me formei na metade do ano, né? Certo. Aí eu fui ali no Pequeno Príncipe, fiquei meio ano ali na ortopedia no Pequeno Príncipe. Era médico,
Mas eu não queria atuar como médico. Eu queria fazer ortopedia. Então, eu nunca quis vir dar plantão. Eu me lembro que o doutor Regis, ali de Cruz Machado, vai lá fazer o plantão. Digo, não, doutor, eu quero fazer residência médica, que eu acho que é isso que todo estudante tinha que botar na cabeça, né? Então, eu fiquei meio ano como médico ali, até lá que eu conheci até o D'Amico. O D'Amico era R1, e eu ali, né? Daí eu fiz a prova, né, para o Hospital Clínicas e Clínicas de Fratura, e fiz em São Paulo também na USP. E eu passei em São Paulo. Foi até um dilema muito grande para mim, sabe? Né? Era Ribeirão Preto. Escolhi, porque eu estudei muito, eu era muito dedicado a estudo. Então, foi difícil para mim, mas daí por causa da família, meu pai daí ficou doente e eu acabei optando por Curitiba, que é mais perto, um baita serviço, eu vinha para cá, né? Então foi essa história. Daí terminei a residência. Antigamente, que hoje o residente da ortopedia, ele sai e já faz uma subespecialidade. Certo. Nós não. Nós, no meu tempo, a única subespecialidade tinha era a cirurgia da mão. O resto, terminava a ortopedia, já poderia atuar, como hoje pode, mas como a gente não tinha esses especialistas que faziam, então a gente colocava a mão muito na massa. Entendi. Então a gente trabalhava muito nos plantões, e eu já tinha toda a bagagem aqui do São Brás, eu já quase saí operando daqui do São Brás, porque o São Brás na época era todo o movimento, e o Dr. João Augusto Barbosa morreu, e ele era o único ortopedista, então toda a ortopedia foi drenada ali. E o Ayrton tinha dificuldade. Então eu vinha nas férias e já vinha ajudando, trabalhando e fazendo. Então eu tinha muita... E aí foi, né? Daí eu vim para cá em 1988. Ah, eu tenho uma historinha legal. Vai lá, adoramos, doutor. Tem uma historinha legal. Adoramos essas histórias. Porque tudo, como é que a medicina vai fazendo e vai fazendo a tua vida, né? E eu estudante ali, né, com o aventalzinho, né, e um dia vejo uma mocinha fazendo um curativo no braço. Olhei para aquela menina e achei ela linda. Achei uma coisa... Se encantou. Se encantei. Fui lá fui na recepção, vi o telefone. No São Brás. Lá no São Brás. E liguei para ela. E ela achou que eu era uma enfermeira, não me deu muita bola, mas eu fui indo, né? E hoje é minha esposa. Olha que legal! Né? Na época, ela tinha 15 anos. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Olhei para ela. Olha, doutora, arrepia, viu? E daí, né, eu comecei a namorar com ela com 15 anos de idade. Então, eu fiz toda a minha faculdade, toda a minha residência, já depois. Então, quando eu vim em 88, a gente já vinha com a programação de casar, para depois, eu queria terminar a residência, para depois começar a trabalhar, né? Mas foi uma coisa legal. Depois que eu descobri que ela era prima do Ayrton. Olha só! Ela era prima do Ayrton, né? E foi lá no pronto-socorro. Lá no pronto, porque ela foi andar de moto com o tio dela lá em Ponta Grossa e caiu da moto e queimou o braço. E daí ela foi fazer curativo lá. Nada é por acaso, né, Nada doutor? por acaso. Sei lá o que acontece, né? Se Deus, né? O que vem, né? Mas aconteceu e a minha esposa, já estamos juntos aí, né? Com quantos anos? 2 filhos. Puxa, desde 88, só calcular. Olha aí, né? Que só legal. Calcular. Doutor, e como que foi esse início daí, oficialmente médico? 88, primeiro ali, foi muito difícil para mim, porque no meu R1, meu pai teve uma doença séria. Meu pai teve um câncer de estômago. Certo. Né? Então foi bem difícil ali para mim, né? Então, quando eu estava terminando a residência, eu tinha que fazer a prova. O R1 é residência, é o primeiro estágio, como isso, porque a ortopedia, a residência médica são normalmente, antigamente, era 2 anos, até eu acho que o D'Amico pegou 2 anos. Certo. Daí eu já peguei 3 anos, né? A ortopedia era 3 anos, né? Então eu fiz R1, R2 e fui R3. E eu não tive, porque o R1 é R2, né? Então, o R2 ensina o R1 e R3. Entendi. Então, eu acabei sendo R3 como R2 e R3 como R3. Entendi. Então, me deu uma bagagem muito ainda grande, melhor. né? E no final ali, meu pai ficou muito mal. Ele acabou falecendo acho que em dezembro, janeiro. Nossa. Né? Eu tinha a prova de título para fazer, trabalho,
tinha que fazer o trabalho, estudar, porque a prova de título da ortopedia é puxada. Põe uma prova difícil, né? E meu pai é ruim, até o pai faleceu, né? E eu marquei meu casamento para fevereiro, porque eu queria que meu pai fosse no casamento, né? Infelizmente, meu pai não deu tempo, né? Então foi uma época muito difícil. Aí vim para cá, casei, né? Nós casamos e eu comecei ali no São Brás, né? E foi uma trajetória só, né? Naquela Nunca saiu daqui, doutor? Nunca Sempre aqui, saí, sempre por aqui. Naquela época, assim, o São Brás era um hospital, assim, de referência da região inteira. A ortopedia, porque não tinha outros ortopedistas. Tinha o doutor Donato Fávero, né? Que trabalhava ali no Hospital Fará. Depois ele foi embora, né? Mas, basicamente, a ortopedia era eu, a Ayrton e a Cristina, porque o doutor João Augusto tinha falecido, né? Então, como ele era uma pessoa muito famosa, isso fica para a cidade, né? Então vinha bastante gente. É que nem você falar em Rio Azul. Rio Azul até hoje, muitos pacientes, principalmente do interior, vão a Rio Azul consultar e não tem mais o Dr. Rachid, que era um médico assim famoso que tinha lá, vai trouxe criando referência, né? Então ali ficou, né? Então a gente trabalhava muito e a gente entendia basicamente SUS. Na época, o SUS remunerava bem, porque a gente tinha o SUS normal, a gente tinha o acidente de trabalho, rural e o indigente. Né? Não tinha. Então, o que acontece? Quem trabalhava, ele pagava, descontava o NPS antigo, e você tinha uma carteirinha, como se fosse um plano de saúde. Falava INAMPS, né, antigamente. É isso. Você tinha uma carteirinha, né? Então, quem não trabalhava, daí ele não tinha isso. É o indigente. É o indigente que a gente ganhava do governo, uma taxa, não me lembro. Daí era pouca coisa. Mas a coisa era muito bem organizada e rendia. Então, eu me lembro que eu cheguei ali no pronto atendimento e ficava atendendo. Apesar de que já eu passei 6 anos na minha faculdade atendendo ali, né? Então, não conhecia. Todos os médicos me conheciam, né? A única coisa que eu me lembro assim que foi marcante para mim foi o início do São Brás. Ali foi difícil. Por quê? Apesar de eu ser um cara que não era focado para estudar a ortopedia, então eu estudei muita clínica médica, mas eu nunca fiz clínica médica, né? Eu saí da faculdade e fui para orto, né? E 3 anos de orto e vim muito bem. A ortopedia daquela época tinha começado a desenvolver várias coisas novas, então eu vim assim com aquela coisa da ortopedia. Aí cheguei aqui, o que precisava fazer? Dar plantão geral. Porque tinha muito pouco médico, né? Tinha que se revezar, não adianta. Tinha que se revezar. Então eu tive que começar a dar plantão geral. Então não foi fácil. Até você se entrosar de novo e fazer clínica médica. Por isso que hoje eu faço muita clínica médica. Porque eu fiz mais de 15 anos plantão de porta. E sem UTI, sem neurologista, né? Era complicado. Eu me lembro que o meu primeiro plantão, eu cheguei lá todo de branco, uma malinha, né? E cheguei lá, abri a porta da sala de espera, acho que tinha umas 10 crianças para atender. E pediatria ainda. 10 crianças. Eu me lembro que eu terminei o plantão, que não foi fácil. Aí eu chamei o Ayrton e o Dr. José Augusto Barbosa, que era o irmão do Barbosinha, né? Falei, vou embora. Não dá. Eu me formei para ser ortopedista. Eu não sou pediatra. Não dá. Daí o Ayrton veio, aí chamou o Dr. Wilson Francisco, né? Que é uma pessoa maravilhosa. Um dia, se tiver a oportunidade, o Dr. Wilson, tiozinho, falou, vem cá, tiozinho, vou te dar umas dicas, me deu as dicas. Olha, no dia do teu plantão eu fico no telefone e você vai... Para não perder o profissional. Não perder o profissional. E daí foi indo. Mas o começo meu ali da transição para ortopedia, fazer clínica, e eu fazia a porta, então eu ficava na frente ali, né? Não tinha clínico que fazia a porta. Era a porta de entrada. Porta de entrada. Pegava de tudo, né? Pegava de tudo. E o duro é assim, né? Eu tava na porta, chegava uma pessoa com fratura, às vezes eu tinha que ir pro centro cirúrgico, e ficava toda a turma esperando ali. E não tinha esses pronto atendimento que nem tem hoje, né? Era tudo no hospital. Era tudo no hospital. Daí ficava um monte, já terminava a cirurgia que nem louco, chegava lá, tinha um monte de gente, às vezes reclamando, brigando. Então era muito estressante. O plantão sempre foi estressante. Tanto é que daí eu fui, acho que não me lembro bem a data,
acabei pegando a direção do São Brás, São a Brás. direção administrativa. O Cesar veio conversar comigo e o hospital estava atravessando uma fase financeira difícil e o Cesar veio, Obi, você é um cara que tem uma noção de administração, vamos se doar um pouquinho? Vamos se doar? Eu digo, não, olha, foi difícil, umas Sim. 2 noites sem dormir, porque é complicado, né? É uma decisão importante. E eu já trabalhava muito, porque né, eu operava 3, 4 por dia. Nossa. Né? Era só os 3 ali. E as cirurgias grandes era eu que fazia, os quadril, as próximas. Então era bem complexo. Mas ele veio, conversou comigo, eu digo, não, vamos enfrentar. O Cesar foi o presidente do hospital e eu fui o diretor administrativo. E ali reorganizei toda a parte administrativa do hospital, que ele estava muito Entendi. arcaico. Né? E nisso, o que acontece? No andar da UTI, era um andar era um depósito de coisas velhas lá. Certo. Não tinha nada, tinha camas velhas. E o Cesar é um cara muito, acho que você vai entrevistar ele. É não? meu médico, inclusive, vou entrevistá-lo. E o Cesar é um cara, ele é assim, visionário. Obi, vamos inaugurar uma UTI. Digo, não, vamos. Digo, vamos. Digo, Cesar, só uma coisa. Eu te ajudo a organizar tudo, mas ortopedista não dá plantando UTI. Vamos sair. Se sair da escala ortopedia, eu te ajudo. Não, eu realmente, né? E daí a gente acabou organizando. Então, se você for na UTI do São Brás, todas aquelas prateleiras em cima, assim, fui eu e o Cesar. Eu me lembro que eu e o Cesar éramos tão dedicados que a gente fez curso de administração hospitalar em São Paulo. Eu e o Cesar pegava o ônibus, ia lá fazer curso, trouxemos um administrador de fora, de Florianópolis, fizemos bastante coisa lá. E o São Brás, daí fizemos o convênio próprio do hospital. Legal. E ali a gente decolou. E na época também começou a vir vários colegas, né? Então o São Brás foi encorpando, né? Vem o doutor Joaquim, o doutor Arthur, né? Então veio já tinha uma turma boa, né? E veio uma turma melhor ainda, né? Então. E como que é, doutor, olhar para trás e lembrar disso tudo? Hein? Eu acho que é tudo importante, né? Eu não sou saudosista, né? Eu acho que tudo tem que evoluir. A medicina evoluiu, né? Eu não tenho, que aquele tempo, acho que não, aquele tempo a gente trabalhava muito. Usou as ferramentas que tinham. Né? Hoje a medicina mudou muito, ela está muito mais tecnológica. A medicina hoje ela está mais regrada, as coisas. Eu acho que até está mais fácil em certas coisas, né? Em outras coisas está um pouco mais difícil. Eu acho assim a cobrança das pessoas, essas coisas de rede social, sim, né? Sim. Eu nunca vivi isso, mas às vezes eu vejo ali no Insta, no YouTube, sim, um vereador entrar lá, acordar o médico, fazer todas essas coisas filmando. Eu acho que é umas coisas assim que tem algumas coisas que não tá certo na minha opinião, são desnecessárias. O médico ele tem uma pressão muito grande, não é fácil. Lógico que tem profissionais e profissionais. Quanto mais você forma, você aumenta a gama de pessoas, né? É diferente você pegar uma faculdade de medicina que tinha uma seleção para você entrar na faculdade de medicina, a seleção era muito grande, então era tudo meio mini gêniozinhos, né? Para entrar numa faculdade federal, professores todos catedráticos, tudo, né? Então era difícil sair médicos não bem formados, né? Hoje a medicina mudou bastante, né? E eu não sei o que vai acontecer para absorver todos esses colegas, esses profissionais, né? Então ainda vejo assim, mas não que eu não acredite no médico novo. Tem bons médicos, eu vejo que como eu atendo assim no geral, eu vejo bastante pacientes assim atendidos nos pós-saúde, uns médicos, umas médicas jovens assim, as médicas com atenção. Eu vejo que as pessoas gostam, sabe? Então, como agora tem mais oferta, tem mais espaço para o médico atender melhor. Eu não sou saudosista, sabe? Eu acho que a medicina, ela sempre vai ser uma carreira boa. Só que você tem que entrar na medicina não pensando financeiro. A gente vê às vezes ali no Instagram, por quanto que ganha um médico? 50, 60 mil. Isso não existe, né? O médico, ele tem que fazer aquilo porque ele gosta. Eu me lembro que eu vi uma vez um podcast de um colega profissional lá do Rio de Janeiro, e ele falou assim, doutor, como é que esses ortopedistas, como é que esses jovens vão fazer?
né? Daí ele falou assim, o médico jovem, ele tem que sair querendo aprender, ele tem que trabalhar, 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 e não ganhar, ganhar, ganhar. Se ele sair com essa filosofia ganhar, 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 a carreira dele é curta. A perna, sabe, a carreira é curta. E esse médico que ele vai devagarzinho, não se preocupando com o dinheiro, se preocupando com os pacientes, né? Porque a medicina ainda existe mídia, tudo, mas a medicina ainda, principalmente no interior, é o boca a boca. Você atendeu bem uma pessoa, ela vai fazer. Isso é a mesma coisa, eu entro numa loja, sou bem atendido, eu tenho o prazer de dizer, vai lá naquela loja, fui bem atendido, Jaqueline, vai lá. Então, a medicina é a mesma coisa, sabe? É esse olhar integral ao paciente. É isso aí. Na sua frente tem uma pessoa que está com aquele probleminha, uma dor em alguma região, por exemplo, na sua área, lá no braço. Mas é um paciente, é uma pessoa. É uma pessoa. Então esse contato, e o senhor faz muito isso, sempre fez. Sim, sim. E agora consegue ainda mais, né? Ainda mais, com certeza, né? E eu ainda na minha carreira, né? É ortopedista, é psicólogo, é tudo, né, doutor? Eu na minha carreira ainda acabei indo para uma parte, 6 anos fiquei na cooperativa, na Unimed. Certo. Então eu peguei mais experiência administrativa, né? E eu vi, assim, as coisas, eu tinha muita vontade. Meu pai tinha. Me lembro que o meu pai, coitado, ele falava assim, que o meu pai morava numa chácara, ali no São Gabriel. E ele tinha um sonho de fazer uma clínica. Olha só. Lá na chácara, né? Coitado. Que Sim. Antigamente, né, o médico ele tinha que ser só clínica, Sim, né? sim, Hoje sim. mudou tudo, né? Mas era uma noção dos antigos, né? E eu tinha um sonho de ter o meu canto, né? Era muito bom lá no São Brás, tudo, mas eu queria ter no meu canto. Então daí eu consegui devagarzinho, conversando com alguns colegas, tudo, e a gente acabou viabilizando a IMED, junto com o Dr. Hard, o Dr. Fernando, o Dr. Ali, doutor Leão. Então a gente acabou fazendo a IMED, né, que hoje é a minha casa. Ainda opero eventualmente Sim. ali no São Brás, na PMI também, né, mas hoje meus filhos que mais fazem cirurgia. Eu decidi voltar para minha raiz de médico. Eu quis voltar a ser médico, não que o ortopedista não seja médico, né? Que eu acho assim até que a ortopedia ela é muito interessante. Porque hoje o que você fala muito, você vê no Insta, a medicina é integrativa. Sim. Aonde que o médico não é integrativo? Não existe o médico não ser integrativo. Né? Porque o paciente, ele não tem só um joelho. Não. Né? Então, agora a medicina integrativa, regenerativa, tem um monte de nome, medicina de hormônio. Então a gente até tem que cuidar. Eu sempre falo que as pessoas cuidem, porque esses fake news, essas mídias, né? Então, tem doutor não sei do que, não Então procure, abra o site do Conselho Regional, veja se aquele médico é especialista. Hoje tem muita pós-graduação de final de semana, uma residência, você dorme, come daquilo ali que você faz, sabe? Você dá plantão, você vive 24 horas em cima, 3 anos, então sai com uma noção. Não é do final de semana, uma pós-graduação do final de semana, que você vai sair um especialista. Agora, eu sou especialista e quero me graduar em alguma coisa a mais, aí beleza, fazer uma pós, porque já tenho aquela bagagem, né? Então, essas coisas o que eu ia agora esqueci, senti uma coisinha que eu ia te falar, mas agora o senhor acabou. comentou lá no início que está estudando ainda. Sim. Como que tá? Esse ritmo aí diminuiu um pouco o ritmo de trabalho, porque optou em ficar mais no atendimento clínico. Esse é o próximo passo? Esse desacelerar aí, doutor? Eu desacelerei em termos de cirurgia. De cirurgia. Eu sou ainda membro da Sociedade Brasileira de Quadril e fiz muito trauma, né? Ortopedista, que você, a primeira coisa é a traumatologia. Eu gostava muito da trauma, fiz muita traumatologia, operei muito paciente, eu não sei nem se for ver quantos, eu acho que de prótese, eu acho que tem mais de 500 próteses, né? Então eu operei muito. E quando eu vim para a clínica, estava começando a ficar difícil, né? Porque eu tinha que operar bem cedinho e daí à noite teria que ver de novo o meu paciente. No outro dia teria que ir lá dar alta, né? E eu sou um médico assim que gosta de conversar com o paciente na alta. Então eu estava ficando apertado e ficando estressado. E eu
eu ali por 40 anos, eu tava no consultório e me senti mal, com 40 anos, né? Aí, pô, eu não conseguia enxergar a tela do computador, me deu um branco, assim. Eu me lembro que eu liguei pro Cesar, né? Cesar, não tô bem. Daí fui lá, pressão tava lá em cima, né? Aí, colesterol, triglicerídeo, tava com quase 90 quilos, né? Aí o Cesar, aquela dele se diz, ô, Bi, se você quer chegar nos 60, você vai ter que mudar, cara. Senão você não vai. Digo, ó, Cesar, ó, se quer que eu te oriente em dieta? Eu digo, não. Me dá o meu remédio para pressão. E eu fui. Comecei a praticar esporte. Daí comecei a correr. Né? Até hoje eu corro. Olha só. Até hoje eu corro, né? Já cheguei, fazia 25 quilômetros. Eu pegava a minha caminhonete e colocava as bicicletas dos meninos, a gente ia até Porto Vitória, eu vinha correndo e eles vinham pedalando até o centro. Então até hoje corro, né? Então eu acho que o esporte, isso aí me ajudou muito e me ajudou também na minha própria clientela, que eu tenho uma clientela que é interessado nisso também, né? E o esporte é tudo. Descobriu uma outra paixão também. Uma outra paixão. Né? Hoje em dia eu corro mais para saúde. Para saúde, né? Porque senão não dava tempo, sabe? E eu estava vendo que eu precisava também do meu tempo. Eu precisava fazer atividade física. Né? Então hoje me dedico mais ao consultório. Lógico, eu diminuí um pouco os atendimentos, mas melhorei em qualidade. Sim. Né? Porque hoje eu atendo 40 minutos meu paciente. Não é aquela coisa de meia hora. Isso então, marca o paciente, né, doutor? Marca. Eu sento com o meu paciente, eu tenho tempo, às vezes até o paciente estranha, doutor, mas eu não estou atrasando o senhor, digo, não se preocupe, tá tudo certo, eu tenho 40 minutos para conversar e se precisar, nós vamos até mais tarde, né? A gente hoje, né, porque a medicina está muito legal, quer dizer, não é medicina, o mundo tá legal, hoje você tem IA. Tem tanta coisa, né? Você tem IA, né, que ela pode gravar a tua consulta, transformar, então você tem tempo para o paciente. Né? E eu sou um cara assim que sempre gostei de inovação, sabe? Eu não acompanho. Né? Nessa parte eu sou até mais do que meus filhos nessa Sério? parte, assim, sabe? Eu adoro inovação, sou um cara assim totalmente antenado em tudo. Agora tô vidrado na IA, eu acho que é uma coisa sem volta. Que sensacional. É uma coisa é muito louca, né? É absurdo. A inteligência artificial. Se você for parar para pensar. É muito louco. É muito louco. Essa é a palavra, né? É muito louco. É absurdo. Você vê a rapidez, o que é feito pela inteligência artificial. Realmente. Doutor, e os filhos? 2 meninos, 2 médicos. A sua esposa é fisioterapeuta, é isso? Fisioterapeuta. Meus meninos, né? Eu criei eles pro mundo, né? Eu nunca cheguei e disse para eles se era para eles fazer medicina. Nunca. Eu achava uma profissão que precisa ter... Você precisa gostar e dom. É dom. Né? E você não passa dom de para outro, né? Então, e os meus filhos... O que acontece? Eu trabalhei muito, sabe? Então, se você me perguntar assim... você ia na homenagem dos Dias dos Pais lá no Santos Anjos, lá no São José? Eu nunca fui. Né? Eu nunca consegui acompanhar. Então, a única coisa, porque a gente era em 3, fazia sobreaviso direto. Certo. Você não tinha telefone celular, você tinha que estar sempre... Né, eu vou aqui, você tinha que ligar. Agora eu tô nesse telefone. Agora eu tô aqui na Verde Vale, tô nesse número aqui. Agora eu tô lá, né? Depois, com muito custo, a gente conseguiu um bip. Que já era uma coisa que pelo menos dizia, né? E depois veio o celular que foi... que nos deu liberdade, né? Então eu trabalhava muito em 3 para tocar tudo, né? Então, mas o que acontece, né? Eu quando não estava de plantão, né? De sobreaviso que a gente fazia, e mesmo plantão, porque era o sobreaviso e ainda tinha o plantão geral, que eram poucos plantonistas, né? Então o que eu fazia? Aí eu primeiro comecei fazendo trilha, né? Eu adorava moto. Comecei fazendo trilho, mas daí com as crianças pequenas e tudo, fiquei com medo de me acidentar também, né? Daí eu comecei a pescar. Eles são bem pertinhos, né, doutor? São pertinhos, 2 anos. Eu comecei a pescar.
Daí o meu mais novo até hoje é apaixonado por Pescaria. pescaria, né? Então eu acampava, ia lá na fazenda, lá no Espigão, lá na fazenda do Legal. Nego, né? Um paciente meu, eu atendi o paciente assim, dizia, o senhor tem um tanque? Tenho, doutor. Chegou, então eu vou almoçar com o senhor lá no Legal. sábado e vou levar meus filhos e vou pescar lá. Os pacientes Legal. adoravam, né? Sim. Adoravam. Então eu comprei uma caminhonete para isso. O senhor achou um jeito de suprir, quem sabe, aquela falta. Suprir a falta que eu fazia, mas quando eu tinha, eu estava lá. Quando viajava, levava eles. Mas então, mas nunca cheguei assim a que eles frequentassem comigo no hospital. Certo. O mais novo, o Renê, às vezes ia. Porque o que acontece? Mais novo, daí ele estudava no São José e eu vinha cedo pro hospital e daí tomava café no hospital. Sempre sentava lá no café, tá o doutor Mariano, grande doutor Ferrari, não sei se já ouviu falar. Tá no script também, o doutor tá lá em Ferrari. Curitiba, lá o Ferrari é uma pessoa formidável, né? Fantástico. Às vezes o doutor Daniel, o doutor Sim. Mauro. Então a gente sentava, tomava café ali, o meu filho tomava café comigo, e daí ele ia pro São José. Então o Renê, às vezes, conviveu Viveu um pouquinho mais. às vezes ia passar visita, levar, mas nada assim de Nada forçado. Nada né? forçado. Tanto é que o meu filho, ele falava muito, o mais velho, em direito, porque ele tinha o primo dele que fazia queria fazer direito, eu achei. Aí quando ele chegou na época de vestibular, pai, eu quero fazer medicina. Digo, olha, veja bem o que, né? Veja bem, se quiser, eu vou te apoiar. E realmente ele entrou para medicina, né? E depois ele entrou para ortopedia, também. né? E também não falei nada para ele, sabe? Não acompanhei, Deixou a escolha. não insisti, né? O mais novo, o Renê, também resolveu fazer medicina, né? E o Renê, ele frequentava a cirurgia geral. Ele queria ser coloprocto. Certo. Né? E até o finalzinho, quando eu chegou no último ano ali, que daí você tem que escolher para você fazer a prova da residência. Né? Daí eu falei, filho, vamos ver os serviços que você quer fazer de coloprocto, vamos ver no Brasil quais são os melhores, assim. Pai, decidi fazer ortopedia. Digo, cara, ortopedia é diferente. Você tá pensando, lidando com... Daí ele falou, não, pai, o Renato fica me falando, meus professores, tu me chama de burro, porque meu pai é ortopedista, meu irmão é ortopedista, eu tenho que ser ortopedista. E ele adora, né? Daí Você achou também, se encontrou. O Renato daí os dois fizeram os dois fizeram uma faculdade muito boa, né? Que foi Passo Fundo, o PF de Passo Fundo é uma baita de uma faculdade, né? O Renato acabou fazendo a residência mesmo lá em Passo Fundo, né? E depois ele fez ortopedia infantil, né? Ele tem esse lado. Ortopedia infantil. E o Renê, ele fez orto no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, que daí eu falei pro Renê, o Renê também poderia fazer em Passo Fundo. Digo, Renê, faça um outro serviço, porque cada serviço tem uma coisa boa, né? Sim. Nesse serviço tem a ortopedia infantil lá de Passo Fundo, é muito boa. Tanto é que o meu filho começou a gostar da ortopedia infantil, por causa do chefe da ortopedia infantil lá. Olha só. Ele acabou. E eu falei, Renê, pega um outro serviço, você vai ter que fazer trauma. Digo, faça lá E ele acabou passando no Cajuru e no Trabalhador. Eu orientei ele para ficar no Trabalhador, que é um serviço também muito bom, muito trauma, né? Então eles têm uma vivência. E o Renato também, que é o Hospital São Vicente, lá em Passo Fundo, é um hospital grande de trauma. Então eles vêm com uma bagagem, né? Então não é porque eles um é cirurgião de mão e outro que eles não operam. Eles operam emergência, pegam fratura de fêmur. Então, e os três trabalham juntos, doutor. Como que é isso? Pois é, né? Daí eu fiz a EMED e não tinha consultório. Né? Aí o que acontece, né? Eu tenho alguns consultórios, mas estão com outras pessoas. Eu não ia pedir para sair, né? Então, daí o Renato veio, eu deixei muito livre, meus filhos. Eu não queria que os meus filhos ficassem na asa do pai. Certo. Não queria. Independência. Não. Então, o Renato não começou operando comigo. Ele operava. Aí ele acabou se entrosando com o doutor André Sebem, que é um baita de um profissional, cirurgião de coluna, e ele começou a trabalhar. Então ele fez o parceiro, como o Ayrton era meu parceiro. Entendi. Também achou um parceiro. O Renato achou parceiro com o André, e até hoje o Renato entra em todas as cirurgias de coluna do doutor André. Né? Legal. E ali eles fizeram a parceria. Depois o René veio,
e hoje os dois não, né? Então o consultório, no começo eu não tinha onde pôr o Renato, né? Daí livrou um consultório, que a doutora Suzane teve alguns problemas, e ela parou, daí livrou o consultório ali da doutora Suzane, que era meu, Sim. daí ficou ali, e o meu consultório, porque eu tinha sempre um sonho de ter uma clínica e ter um consultório, então o meu consultório era enorme, era muito grande, né? E daí eu resolvi absorver e dividir meu consultório em dois Legal. consultórios. Fiz uma mini clínica dentro dos meus dois Legal. consultórios. Então hoje eu sempre tô com um dos filhos. dos filhos atendendo ali comigo. Porque eles também atendem na PMI, né? Que Sim. tocam o consultório lá, e no São Brás também, né? Então eles atendem nesses 3 serviços. E em momentos sempre tem um do meu lado, né? Sempre estão por perto. Sempre por perto. Daí esse consultório da doutora Suzane ficou para minha nora, né? Que Que legal. é a Cláudia. Que é pediatra, né? Pediatra. Uma pessoa maravilhosa. Que veio pra cá, né, doutor? Veio para cá, veio de Passo Fundo. O Renato Trouxe uma gaúcha. O Renato achou lá na ortopedia infantil. Tio né? achou a pediatra. Uma pediatra foi pedir uma avaliação para ortopedista infantil, né? Ele olhou que nem eu olhei a minha mulher. Nossa, essa menina aí é a minha paixão. Primeira vista, né? Daí acabou. Estão casados, agora vou ser vovô. Que legal, vai ter doutor. um netinho aí. Né? Tá a caminho já. Tá a caminho, né? E o Renê daí fez ortopedia, né? Ele queria fazer cirurgia do ombro, e eu sempre gostei de cirurgia da mão, né? Eu digo, Renê, nós não temos um cirurgião como não temos ortopedista infantil, agora que a gente tem, né? Então foi coisas que somou para a cidade, né? Pensando no bem-estar de todo mundo. E daí cirurgião de mão também, que mão tem muita cirurgia, né? Muita a gente acha que não tem, mas tem, né, muito, doutor? muito. É uma Bastante especialidade, trauma, né? muito trauma, e é uma especialidade muito cirúrgica. Eu falei pro Renê, e o Renê fez. E a cirurgia da mão é mais uma residência, porque a gente chama de fellow. A especialidade é um fellow. Mas a cirurgia da mão é uma residência médica. Entendi. Então, para você fazer residência de cirurgia da mão, você tem um pré-requisito. Ou você é ortopedista ou você é cirurgião plástico. Cirurgião Os dois plástico, podem fazer, é um pré-requisito para fazer. Você fez mais uma prova, aí são 2 anos. Então, você vê como é que é a carreira médica, né? Você pegar 6 anos de medicina, 3 de ortopedia, são 9. E mais 2 anos de mão, são 11 anos. Né? Para daí você começar uma carreira, você começar a ter a tua vidinha, sabe? Não, a carreira médica, ela é... Doutor, essa área da ortopedia, ou é um trauma, ou é uma dor, as pessoas mais velhas, como que também é lidar com a dor crônica, às vezes, de um paciente, e se depara, inclusive, com pessoas que nunca procuraram o médico especialista, nunca tiveram esse contato, como que é isso? Eu acho assim, a medicina, né, ela se baseia muito em bem-estar, né, e hoje o que está acontecendo, né, a gente tá tendo bastante pessoas idosas, né? Eu vejo minha mãe tem 93, minha sogra tem 90, né? E orgulho de uma paciente de idade, minha mãe ainda no domingo falou, eu tomo banho sozinho. Né? Coisas que nós jovens não damos bola. A gente quer sentar num vaso sanitário e quer levantar, né? Então, para a gente chegar lá, a gente tem que começar a plantar antecipado. Então, por isso que eu acho assim que a ortopedia ela é uma medicina mais integrativa do que algumas outras. Fala, mas o ortopedista ele só trabalha... Não, tudo bem. Tem ortopedista que só fazem aquilo. E eu acho que tem que ter. Né? Então, tem que ter o especialista de ombro, porque o cara opera bem, só faz aquilo. Então, tá. Né? É especialista, o quadril, né? Mas aquele cara, ele não consegue ver o paciente do jeito que eu vejo. Então, eu mando para ele. Quando precisa cirurgia, eu digo, agora vá nele, que ele opera assim, faz bem. Depois pode voltar aqui, eu vou ter tratando. Acompanhar. Então, isso que é. E o que acontece, né? Qualidade de vida, você tem que pensar em movimento. Né? Sem movimento, você não é nada. E a ortopedia tem isso, né? O paciente vir com dor, você começar a orientar o paciente, daqui a pouco ele consegue caminhar melhor, ele consegue voltar à vidinha normal dele, e a felicidade dele é muito grande. Porque hoje a gente está ficando com uma epidemia de dor crônica, né?
Porque a doença degenerativa, a osteodegenerativa, ela não tem jeito, né? Ela vai aparecer. Os nossos discos da nossa coluna, ele vai desidratando, ele vai pisando, ele pega lá o nervinho, então ele vai. Eu não quero ter dor, eu tenho que começar a fortalecer. Se eu tiver um bom fortalecimento, né? E qualidade de vida, né? Eu vejo por mim, né? Alimentação, para mim, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem para nós. Por que a gente está tendo tanto câncer? E principalmente câncer de intestino, porque não está se comendo mais fibra, né? Sabe? Então, a alimentação sem fibra, nós estamos causando um problema muito sério, e diabéticos, e sobrepeso. A gente vê uma juventude de 20, 25 anos com sobrepeso. E o que vai ser para frente? E às vezes o filhinho já com sobrepeso, né? Então a alimentação é muito importante. Uma vez eu vi um negócio assim que eu achei muito legal, né? O bom alimento é aquele que Deus fez. Deus fez aquilo que a gente quer, a gente precisa. Então Deus fez aquilo que está lá no chiqueiro, aquilo que está lá no galinheiro, né? Aquilo que está na horta e está no pomar, não está na padaria, né? Então, o açúcar, na minha opinião, né? Eu sou um cara low carb. Desde que eu perdi peso lá, eu virei low carb. Então, eu só como verde carne, né? Eventualmente, um carboidrato, mas eu sou muito low carb, né? Então, a importância de você comer coisa natural, né? Então, por que você tem que tomar um suco de laranja? Você vai tomar, vai pôr o quê? 4, 5 laranjas? 2 laranjas é suficiente, e você ter aquele bagaço. Aquele bagaço, aquilo a natureza colocou por alguma coisa. Aquele bagaço que é importante para o teu intestino, a fibra é importante, né? Agora, se pegar um americano, você vai lá no supermercado, eles compram caixa de vitamina. Mas quem come só sanduíche, salsicha, tudo industrializado. Tudo né? em caixa, as comidas vêm em lata e em caixa. Bom, daí você tem que tomar vitamina, né? Agora, se tem uma alimentação bem regradinha, você não precisa. Porque para viver, eu não sei assim, sabe? Você não precisa muita coisa para viver, né? Você tem que ser feliz, né? E para felicidade, você tem que se alimentar bem, você tem que ter pouca dor, né? E ter mobilidade, né? Então, as coisas, elas se interagem, né? E aí vem o ortopedista. Para cuidar das pessoas, não apenas tratar da dor, né, doutor? Sim, né? Porque se você pegar um paciente, porque é difícil, se pegar um paciente de 60 anos, obeso, com uma artrose de joelho, o que você vai fazer com ele? Você tem que mudar tudo para ele, né? A gente sabe que o açúcar, ele é inflamatório, ele é oxidante. Ele é um dos responsáveis. O açúcar e o cigarro, ele é responsável pela degradação da nossa cartilagem, do nosso colágeno, né? O cigarro, você pode olhar a face de uma pessoa fumante, né? Principalmente mulher. As rugas, as rugas, né? Porque ele envelhece. E o açúcar mesmo, ele envelhece, né? Então, você mudar... Por isso que uma consulta dessa, você não faz em meia hora. Você cuida da dor. Você tem que... Para mim cuidar da dor, eu preciso mudar toda a rotina desse paciente. Tem que conhecer bem. Né? Mas, doutor, eu não consigo fazer exercício, me dói, né? Daí, ó, a gente tem que falar de alimentação, começar atividade física, todo um contexto para ele melhorar da dor. E o senhor escolheu isso, né? Fazer isso agora. Eu adoro. Eu sempre gostei muito de consultório. Tanto é que entrei ali para a clínica por causa disso, né? Mas isso aí, nos últimos anos, vem me motivando mais, sabe? E a gente tem o feedback das pessoas. Muda a qualidade de vida. Imagine voltar um paciente lá e falar, doutor do céu, mudei esse hábito e sou outra pessoa. É. E tem pacientes que chegam assim para mim, daí eles vêm assim, doutor, o senhor não está notando nada? Eu digo, não. Todo feliz, assim, para a gente perguntar, o que aconteceu? Parei de fumar, doutor. Sabe? Então é uma coisa assim, porque é uma vitória para eles. Sim. É uma vitória, né? E é valorizar essas coisas, valorizar, né? Então é isso que é. E o ortopedista, porque qualquer médico, você tem que ser interativo. Quantos cânceres de intestino eu já fiz diagnóstico? Nossa, uns 10, 12, sei lá.
né? Quantos melanoma eu vi, né? Então eu vou examinar uma coluna, tem uma baita de uma pinta preta, eu tenho que ou encaminhar ou biopsiar aquela pinta. E quantos Tem que melanomas? Acho orientar. que uns 15, 20 melanomas eu peguei. Você vai examinar o paciente. Você tem que ser médico, né? Você não é médico de um ombro, Sim. de... Não vai fazer só isso, Só né? isso, né? Eu me lembro que tem vários Sim. pacientes, mas um paciente, eu me lembro que ele veio com uma dor no joelho. E era um paciente já meu conhecido. Eu digo, mas por que o senhor está tão abatido? O senhor não está bem, né? Ele, não, doutor, meu filho teve um problema de saúde, acharam que era câncer, eu me abati, não estou comendo, mas eu estou bem, eu tô com essa dor no joelho. Eu fui examinar ele, estava muito pálido. Digo, mas ó, eu vou ver o seu joelho, vou pedir um raio-xzinho. Digo, mas eu vou pedir um hemograma para o senhor e uma pesquisa de sangue oculto na série. Aí veio positivo, pediu uma colonoscopia, era um câncer de intestino, Olha ele só. operou. E tá bem. E vários pacientes assim Foi lá do consultório. no Do meio ortopedista. no meu dia a dia que eu pergunto, né? Ah, não, eu tive meu pai que teve câncer de intestino, teve meu irmão. Digo, olha, nós precisamos fazer uma colonoscopia. E eu peço. Eu não tenho pudor, assim, sabe? Ele é ortopedista, fica pedindo colonoscopia, pedindo endoscopia, porque eu tenho que aproveitar. Principalmente o homem, ele vem na dor. Se eu não aproveitar aquele cara, ele vai escapar. Ele não vai em outro médico e às vezes ele perdeu a oportunidade de eu salvar ele. Eu já tive várias vezes que eu salvo, né? Então eu tenho que aproveitar ele, tenho que pedir um colesterol, tenho que, sabe? Quando ele volta, eu oriento. Lógico que tem pacientes Sim. que você se medica, você explica tudo, daqui uns 2 anos ele volta com uma dor. Daí digo, e aí, como é que tava o colesterol? Nada, doutor, parei de tomar, eu não quero saber disso. Digo, né? Eu sempre digo A sua parte o senhor eu fez. fiz a minha parte. Eu sempre digo, né? A vida, né? A gente anda, você pode andar na beira do precipício ou você pode andar a 500 metros do precipício. Eu ando a 500 metros. Eu não. E tem gente, a pessoa que fuma, a pessoa que não se cuida, não bebe, não tem qualidade, não se preocupa com a saúde, não se preocupa com a coisa principal, ele está andando na beira do precipício. E é tão bom viver, né, doutor? Qualquer vento, ele vai. Ele vai. Eu tô aqui. Provavelmente vai dizer, mas pode acontecer. Mas eu faço meus exames de rotina, faço. Tá se cuidando. Nossa família tem um histórico oncológico muito grande, então sempre. E eu acho que por isso tudo, que eu perdi minha irmã com câncer, meu pai com câncer, toda a família minha, a raiz é com câncer. Então eu me preocupo com esse paciente, sabe? Eu me preocupo com a história oncológica desses pacientes, né? Eu vejo que tem colegas assim, a doutora Mitsa, de vez em quando diz: ô, Bi, você não é ortopedista? Eu digo, tá bom, Mitsa. Gosta de todos eu gosto de os medicina. ramos. Mas Gosta de medicina. Eu gosto de medicina porque não é um caminho, né? Lógico que eu Sim. não vou tratar tudo, mas orientar é muito importante. Você tem que aproveitar aquele paciente ali naquela hora. E muitos você consegue engajar. Quantos pacientes que eu vi que começaram a correr, hoje estão magros, estão na atividade, né? Eu acho muito... É muito gostoso. Né? E eu estou numa fase, né, graças a Deus, estável financeiramente. Tudo. Então, Tá se preparando para ser vovô já? Eu tenho tempo para fazer se dedicar a isso. Eu preciso estar correndo atrás da É um da legado, máquina, né? E com certeza aquela pessoa vai lembrar com carinho especial. E a gente ser lembrado com carinho por uma pessoa que se faz a mudança, eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague. E o sorriso do idoso é legal. Às vezes eles vêm brabo com a gente, sabe? Porque dói. Eu vejo assim, eles chegam para mim, de onde já se viu? Todo mundo fala que a melhor fase da vida é idoso, tudo cheio de dor. Digo, minha senhora, imagine a senhora com todas essas dores, no tempo que a senhora estava lá com 20 e poucos anos, um neném no colo aqui, outro lá, você levantar de madrugada, tirar o leite. Imagine se você tivesse com dor. Lá você não podia parar. Hoje, a senhora pode parar. Então, hoje é a melhor fase para ter dor. Não é lá. Né? Infelizmente, às vezes tem pessoas jovens que têm doenças graves e tudo, né? Mas é a melhor fase, né? Financeiramente já está bem, os filhos já estão encaminhados. Então, né? E a gente querer ser egoísta e não ter dor, né? Eu sempre digo para os meus doentes, nós vamos
reduzir teu nível de dor para você ter qualidade de vida. E até uma briga, principalmente com as filhas, né? Porque as filhas vêm assim, por que a mãe vai no horta? Porque a mãe vem nisso? Porque a mãe vai aquilo? Eu digo, olha, se a mãe está fazendo isso e está bem, vamos ajudar ela na dor e vamos deixar ela fazer. Eu sempre digo pro meu doente, a senhora é dona da sua dor. A senhora que tem que administrar, não ela. Ela vai dizer para a senhora não ir lá, para a senhora não cair. Se a senhora cair, a senhora vai fazer uma fratura, depois ela que vai ter que cuidar, né? Então, eu oriento bem, mas não deixar esse idoso inativo. Esse idoso, se ele ficar inativo, não é qualidade de vida. Ele vai fazer sarcopenia, daqui a pouco ele não consegue se levantar. Às vezes, no consultório, é impressionante, né? O senhor tem bastante paciente idoso? Bastante. A maioria dos meus pacientes são idosos. O meu paciente, porque você já, o médico que tem aquele tino, né? Ele entra, você já vê. Se Já ele tá mancando, do tá lado, diferente. daí o paciente vai levantar da mesa e se agarra com as mãos para levantar. Então, esse paciente não tem força. Aí você deita o paciente, tira a pressão dele, examina ele. Na hora dele sentar na maca, tem pacientes de 70 e poucos anos, você tem que ajudar para sentar, não tem força de abdômen. Como é que esse paciente que não tem paravertebral, não tem quadríceps, como é que ele vai ficar essa coluna dele? Com uma coluna degenerativa, que os buraquinhos do nervo estão tudo exprimido por osteofito, o que vai virar? Parafuso. Tem que botar parafuso, tem que estabilizar. Eu sempre digo para o doente, ou você estabiliza a tua coluna com músculo, ou estabiliza com parafuso. Parafuso, o doutor André é especialista. Né? Mas dá para estabilizar. Primeiro vamos tentar, né? Não vamos, porque da maneira mais fácil e menos indolor também. Porque o cérebro, né? Porque o que acontece? Nós somos natureza. Né? O que um leão faz? Ele come, ele caça e dorme. Né? Por quê? Porque ele tem que ter energia para depois. Então, para o nosso cérebro, nós somos Neandertal, né? Então nós temos que parar. Nosso cérebro quer que a gente sente, coloca o sofá lá, uma pipoca e uma Netflix e fique lá. É mais fácil. Mais fácil. Você tem que brigar com o teu cérebro. É uma coisa engraçada de você querer brigar com ele para você fazer atividade. Depois que você vai, né? E a comida, né? O nosso cérebro, você tem uma coisa que nós não desperdiçamos, é comida. Energia. A energia, tudo é transformada em caloria. Nós não jogamos fora energia. Nós jogamos fora o resto do bagaço, tudo, mas ele já puxou energia. Principalmente à noite. E nós jantamos, a nossa janta ali cheia de carboidrato, o nosso fígado tem que trabalhar a noite inteira. Sobrecarregar para produzir, tirar essa energia e transformar em gordura. No próprio fígado fica gorduroso também, né? Quanta coisa o nosso corpo poderia fazer, porque o nosso corpo, nós estamos liberando células tumorais sempre. Então, o nosso sistema imune olha uma célulazinha diferente, pof, ele cata. Então, às vezes a gente fica dando tanta coisa para o nosso corpo fazer, que ele poderia estar fazendo outra coisa e nos ajudando. E comendo. Né? A gente come muito mais do que necessita. Não que seja contra a comida. Sim. Porque uma criança se fala, vem jantar, vem almoçar. Ela não quer, porque ela não está com fome. A gente que fica ali, né? Insistindo. E a gente vai lá e come. E não pensa. Eu sempre digo, a gente tem que pensar naquilo lá na frente. Você tem que ver. Se você vê essa caneta aqui, você diz, puxa, mas eu não vou comprar essa caneta, eu já tenho uma. Já tenho. Agora, quando tá uma comida lá na frente, você não para pensar, mas peraí, não tô com fome. Por que eu vou comer esse negócio aqui? A gente não pensa. Quando eu vejo, porque o nosso cérebro nos engana. Ele nos engana. Então você tem que brigar. Isso se briga com a comida, se briga com o cigarro, se briga com o álcool, se briga com o exercício. E quando idoso, o que acontece? Depois de uma idade, aí, principalmente a mulher ali, quando entra em menopausa, né, você começa a gastar menos energia. Né? Porque o corpo ele vai se preparando para a velhice. Porque um leão velho, ele não consegue caçar. Esse leão velho, ele come os restos do leão novo, né? Então ele tem que economizar energia para que aquele resto seja suficiente para ele viver. Então, para a cabeça do nosso cérebro, tudo que essa pessoa lhe dá comer, ela vai armazenar.
Ela não entende que você tem comida o tempo todo. Ele não aprende isso. Ele aprende se você fica desesperado, desesperado, né? É a mulher grávida, né? Porque uma leoa, ela se alimenta, tudo, porque depois ela fica uns 2, 3 meses do lado da cria, porque se ela sair, vem outro leão e mata, né? Nós não. A mulher termina a gravidez, ela fica que nem uma choca, não faz exercício, continua alimentando e ainda tem a cultura. Hoje já nem tanto, né? Que as mulheres estão mais modernas nisso aí, mas as avós têm que comer bastante para o leite ficar forte, né? Então, daí recuperar esse peso, tudo isso é difícil. E a mulher tem muito mais dificuldade na redução de peso. E a mulher tem mais doença degenerativa, principalmente de joelho. Judia mais. Judia mais. Eu vejo a mulher judia mais. E a minha clientela é mais mulher, né? Porque o homem, infelizmente, ele não se cuida, né? Se você vê, né? Você olha lá na terceira idade, se for ver quantas viúvas tem. Vê nos bailes da terceira idade aí, é né? só viúva, né? O homem, ele não... Agora tá mudando, né? O homem tá pensando um pouquinho mais, assim, né? Mas a saúde do homem, ele não se preocupa. Porque a mulher tá acostumada, né? Desde o começo ela vai no ginecologista, o ginecologista já pede os exames, e a mulher, se ela tem uma dor, ela quer ver. Ela é mais detalhista. Sim. A mulher é detalhista, né? O homem não, ele tá com dor, ele vai empurrando até onde vai. Onde for, daí. Em compensação, porque a mulher é assim, né? A mulher para dor aguda, ela tem menos sensibilidade. Um homem com uma cólica renal, meu Deus do céu. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Uma gripe, uma febre. A mulher Dizem, não. né, que se o homem que fosse fazer o parto lá, não ia ter tanta criança no mundo, não. Agora, em compensação, o homem é forte para dor crônica. E a mulher para dor crônica, que aí vem as fibromialgia, tal da dor crônica, que hoje também é um leque enorme, né? Você me perguntou, o senhor só trabalha com pessoas de idade? Não, né? Porque a dor crônica e a fibromialgia pega mulheres jovens, até adolescentes a gente vê, né? Mulheres jovens na fase, ainda menstruando, a fase... E é genética, doutor? Existe uma tendência genética, assim, eu já tive, assim, a mãe e as 2 filhas. Certo. Mas também existe aquela mãe que sempre está reclamando de dor. Isso faz o filho botar aquilo lá. Na cabeça. Porque a dor, ela tem muitas... né? Eu me lembro que uma vez eu veio um paciente, um menininho, e mancava e tudo, e eu não sabia bem o porquê, examinei ele tudo. Depois um dia eu vi, mas o pai mancava, né? Daí que eu descobri. É por causa do pai, mano. Para ele era normal. É o cérebro. Você vai fazendo a referência. Então, eu sempre digo para minhas mães, assim, com fibromialgia, né? Porque sempre tá reclamando de dor. Sim. Né? Digo, não queixem de dor para os filhos. Porque você tá pondo uma rotina que aquilo é normal. Né? Mesmo para os meus velhinhos. Digo, não reclame tanto para suas filhas, porque elas não vão te deixar fazer nada. Tua filha quer teu bem. Se você reclamar de dor, ela não vai deixar você fazer. Então, você tem que negociar com ela, né? Então, a consulta de dor, de atividade física, né? Ela é muito assim, né? Você não... Porque o que acontece? A maioria dos pacientes vem para a gente, já passou em 4, 5 médicos, tomando anti-inflamatório. O uso crônico de anti-inflamatório está grande. A gente sabe que esses da vida, esses Sedilax, Flalax, tudo isso eles tomam para dar com o pé em farmácia, vai lá, compra, né? E esses anti-inflamatórios fazem lesão renal, né? E o paciente vai para insuficiência renal, às vezes para uma hemodiálise. É um dos maiores índices ainda de hemorragia digestiva, é o anti-inflamatório. E uma hemorragia digestiva grande, 30% morre. Então, existe idoso, a partir de 60 anos, você não pode dar anti-inflamatório. Eu me lembro que tinha um paciente, assim, foi doído porque era um paciente muito amigo meu, eu adorava, era um paciente de 80 e poucos anos. E eu falei, o senhor não pode tomar anti-inflamatório. Falei que o filho estava junto. E depois de um tempo, uns 2, 3 meses, ele acabou falecendo por uma hemorragia digestiva e uma úlcera perfurada, por teimosia. Ele ia na farmácia e dão, né?
Não tô Tinha dizendo, dor, tomava, não sim. estou dizendo que a culpa Sim, é, sim. né, se a pessoa quer, você não vai chegar e dizer, não, Sim. não ter dor, né? Porque no Brasil, né, essas coisas tinham que ser regulamentado, né? Você não Certo. compra um anti-inflamatório na Europa, você não compra. Você não é assim, sabe? E aqui no Brasil, É e as liberado. pessoas acham que é analgésico. O anti-inflamatório e o risco cardiovascular, né? Também aumenta muito o risco cardiovascular, o anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório tem uma gama de complicações, mas só que melhora a dor. Né? E o velhinho quer. E quando eu não dou isso para ele, né? Então eu tenho que conversar Tem que muito. convencer ele. Mas também eu não sou assim, né? Porque se você dá uma morfina para um paciente oncológico, você dá morfina, ele tem dor, né? E por que eu tenho que discriminar o meu velho com artrose? Eu não posso dar uma morfina para ele. Eu posso. Eu tenho que fazer qualidade de vida, tanto no Diminuir pelo menos a dor. oncológico como no ortopédico. Ah, mas é um paciente ativo, bem, não é diabetes, tem problema cardíaco. Vai operar. Convencer esse paciente, ele tem aquele medo, operar para ele voltar à vida normal. Ah, é diabetes, cardíaco, cheio de. Não tem condição. Ah, pô, por que eu não posso usar um morfínico para ele se movimentar? Porque se ele não se movimentar, a saúde dele vai degradar mais ainda. Então, você tem que. Agora, Dosar. dosar um paciente diabético tomando diclofenaco, o rim dele não vai aguentar. Diabético, insuficiência renal, você vai numa hemodiálise lá do regional, metade é diabético. Sim. Né? Então, diabético, obeso, uso crônico de anti-inflamatório, você tá com a bomba relógio na mão. Tá E do um lado do paciente precipício. do lado do precipício. E um paciente que está quase na cadeira de roda. Convencer aquele paciente que ele tem que se andar, que ele tem que ter uma fisioterapeuta e que faça exercício para melhorar a força, porque a hora que você melhora a força, você dá estabilidade na articulação. Vai melhorar quase tudo. Então não adianta você fazer um monte de infiltração, um monte de coisa arada e medicina não sei do que. Eu sempre digo para o paciente, a senhora tem uma bala na agulha, só uma. Essa bala é a academia. Ou é o Pilates, velho. A melhor bala é essa. A senhora tem mais uma bala? Podemos ver um colágeno, um ácido hialurônico, com uma infiltração com ácido hialurônico. Tem 2 balas, a gente pode. Mas se for uma bala, eu quero academia ou fisioterapeuta. Atividade. Né? Atividade. Movimentar. Não, movimentar. Você tem que ter força muscular para uma articulação que vai se degradar. Para garantir um osso mais forte. Você tem que estabilizar. Não adianta. E você tem que estabilizar para não ter queda. Né? Então, a coisa anda, tudo é uma engrenagem. Né, que você tem que... Doutor, o senhor citou alguns nomes aí de alguns médicos que fizeram parte, fazem parte ainda da sua história. São muitas histórias também com esses profissionais. Com certeza, né? O doutor Jorge João Coelho, né? O próprio doutor Barbosa, né? O doutor Barbosinho, eu tive um início ali com ele, né? Cheguei até a operar com ele, né? E a infelicidade, né? Não sei se você lembra, né? Porque o doutor Barbosinho... Do acidente, né? O Barbosa, ele era uma figura na ortopedia. Esse tempo veio o professor Sobani, que foi chefe, meu chefe, veio, o filho dele veio operar com o meu filho. Daí ele veio junto. Então eu tive a honra de hospedar na minha casa o meu chefe. Que eu levei ele um monte de mija, desculpa a palavra dele. Sim. Monte dele, né? Porque era brabo, austero, né? Porque o residente, assim, né? Esses médicos antigos austero. E ele na minha casa. Olha só. Na minha casa, né? Então foi muito gostoso. E ele mesmo falou com o Barbosa. Então o Barbosa, ele final de semana, ele saía daqui e ia na reunião do sábado no Hospital de Clínicas. Na reunião dos chefes. Ele era uma referência. Não tinha ortopedista nem em Pato Branco. Não tinha, a região inteira vinha para ele. Cá. Né? E na dessa infelicidade, um caminhão o caminhão vinha ultrapassando, ele saiu no acostamento e o caminhão baú caiu em cima dele, morreu ele, os 2 filhos e a esposa. Foi um baque esse para a cidade, né? Porque eram 3 médicos também, né? 4. Era o doutor Barbosa, o Barbosa pai, daí tinha o Barbosinha, que era o João Augusto, daí o doutor José Augusto Barbosa, que até hoje trabalha, é radiologista lá em Curitiba, e a doutora Lígia,
que é a mulher do Dr. José Augusto Barbosa. Daí, lógico, a família agora já tem vários outros médicos. Porque existe uma tendência hoje de filhos de médicos. Aqui na cidade a gente tá... Sim. E bons médicos, sabe? A gente Uma tá muito bem atendido, Não, né? e uma turminha boa. E é assim, né? Eu adoro a nossa cidade, né? Sim. Porto União, pra mim, então, nem se fala, né? Então, eu sou muito bairrista. Então, e quem é daqui, não digo que as pessoas de fora vêm e se incorporam, mas quem é daqui, a gente tem obrigação de fazer pela cidade, fazer para o teu município. Você tem obrigação. Você nasceu aqui, você criou aqui, você estudou aqui, eu estudei no Tour de França. Então eu tenho uma obrigação com a comunidade aqui, né? E isso a gente vê com os médicos jovens, eles têm isso por tradição, por causa do pai, tudo, né? Então isso eu acho muito... E é uma cidade muito boa, né, doutor? uma delícia, né? Eu sou muito bairrista, né? Então... Eu também sou suspeita de Nossa falar senhora, aqui do... né? Você... A única coisa da nossa cidade que é ruim é o nosso clima, né? Sim, o tempo judia um pouco, né? Quem gosta de uma atividade física, né? Pô, nós estamos em novembro, não dá para sair correr ainda, né? Eu adoro correr, né? À noite e tudo, e aí, ó. Mas faz parte, né, doutor? Faz parte. A vida é assim, né? Tem os altos e baixos, né? Então a gente tem que driblar alguma coisa. O que o senhor está fazendo hoje, além dessa dedicação aos seus pacientes, essa consulta diferente, do olho no olho? O senhor está estudando de novo? Mas olha, nunca parou, na verdade, nunca né? parei, né? Eu gosto de estudar e estou estudando bastante a própria medicina. Eu sou um cara que gosto muito da parte de investimentos. Certo. Eu gosto dessa parte de bolsa, tudo. Então, eu sou um cara que sempre estou aprendendo, não só na medicina. Gosta muito da tecnologia, da inteligência artificial. Tecnologia, eu vivo escutando podcast, inteligência artificial. É um negócio muito, aquilo que nós estávamos conversando, é muito louco. É muito louco, né? Então, eu sempre estou aprendendo. Agora tem o Congresso Brasileiro de Ortopedia, 60 anos da nossa SBOT, né? Sociedade, vou para lá, vou fazer o congresso, né? Já vou aproveitar, sair um pouquinho com a esposa também. É bom, né? Junto, né? Mas eu acho que não dá para parar em tudo. Porque o médico, que ele é só médico e ele não se atualizar, hoje ele é engolido. Os jovens estão vindo com tudo, né? E a gente, né, se me perguntar, eu tenho Instagram? Tenho, mas eu não divulgo e não trabalho muito na publicidade com o Instagram. Por quê? Porque eu sou antiquado? Não, porque eu tenho a minha clientela já, graças a Deus eu tenho uma clientela boa, né? Então tem que adequar não dá para vida, dizer, né? Eu vejo meus filhos já sim. atuam um pouco mais, né? Então, mas a tecnologia, ela não tem como você ficar sem ela, né? A coisa mudou muito, né? E senão você é engolido, né? E tem, né? Você veja os médicos antigos aí, ó, pega o Dr. Neomar. Sim. Neomar tá aí trabalhando, o Dr. Cesar, Dr. Arthur, Joaquim, essa turma tá... O médico, ele tem uma vida longa, o Plínio, né? O Dr. Cláudio, né? E se for contar, né? A doutora Salime, 7 horas da manhã tá lá, né? Então tem uma gama enorme. O médico, ele tem uma tendência a se manter, né? Eu sempre digo, né? Quem vai me tirar do meu consultório da medicina vai ser meus filhos. Isso é que nem quando a minha mãe estava com 86, 88 anos e ela tinha que parar de dirigir. A gente já via que ela não estava dirigindo bem. E aí, como é que eu vou fazer isso aí, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Ela ficou pé da cara, porque ela não passou no exame de vista. Até hoje ela acha que fui eu. Que não deixou ela passar. Foi eu que falei com o médico lá para ela não passar. Então, o que acontece? Eu sempre digo para meus filhos, a hora que se vê que o pai vai tendo condutas que não tá legal, que não... Mas já avisou eles. Já avisei, né? Se Deus quiser, lá para os 75, 75. O senhor tá com quantos anos? Vou fazer 66. 66. Tem bastante tempo pela frente. No mínimo 10 anos. E esse amor pela medicina que o senhor tem é muito nítido. E depois, né, se eu parar, né? Eu não tenho instintivo para ser chacreiro. Eu vou todo final de semana, vou lá na chácara da mãe, trabalho, carpo, ando no mato. Eu adoro essas coisas. Eu gosto de me sujar, né? A minha mãe fala... Começou assim, né? A minha mãe me fala, mas você não aproveita a vida. Mãe, eu aproveito. Eu faço aquilo que eu gosto. Sim. Né? Se pessoas que querem ir para a Europa, tudo bem, eu já fui, mas não é o meu métier. Eu gosto mais
eu gosto de coisas simples. Nunca Essa fui vida assim. simples. Eu nunca fui de ter carrão. Certo. Eu gosto das minhas coisas, né, do meu dia. Mas o ser chacreiro, assim, não é Não o meu tem essa métier. vocação. Não tem essa vocação, né? E o duro, né, que aí eu saio do convívio com meus filhos, né? Se um dia eu não for ficar no consultório, provavelmente eu vou ser o síndico, vou cuidar da limpeza lá da clínica. Alguma coisa vai ter que fazer. Eu vou lá na Não vai clínica do mesmo conseguir. jeito. Não Vou vai lá, vou lá conseguir. ver os banheiros, tá vendo? Sim. Porque eu acho que eu não vou conseguir sair Desse ambiente. desse ambiente, né? Porque, pô, nós somos 5 médicos, né? Que legal. Doutor, olhando lá para trás, o senhor não é muito saudosista, como já falou, né? Sim. Mas o que mais lhe orgulha em toda a sua trajetória e o que ainda sonha em realizar? Tem algum sonho aí pendente? Eu acho que não. Meu sonho é ter uma estabilidade financeira porque é outra coisa. Para você ter velhice, você tem que ter estabilidade Sim. financeira. Eu vejo, Sim. hoje está cada vez mais difícil cuidar tudo. E a mulher, ela fica muito sobrecarregada. Normalmente, uma filha então, eu acho que tem que ter estabilidade financeira. E a gente tem que ser feliz, né? A gente não precisa muito para viver. Então, meu sonho agora é ver meu neto. Meu né? neto. O meu filho mais novo, o Renê, vai casar em maio, né? Com a doutora Giovana, que também é espetacular. E é gostoso, porque é assim, né? A gente é uma família simples. A Giovana também, o Moretti, o pai dela, são pessoas do mesmo jeito. O pai da Cláudia é do mesmo jeito. Agricultura, tudo. Então, juntou tudo, sabe? Não tem frescura, não tem nada assim. Então, eu sou muito feliz, né? Se eu tivesse queria esperar, no mínimo, né? Meus netos aí, né? Mas eu não tenho nada assim que eu não vá fazer. O meu sonho era em médico. Já fiz. No começo eu tinha mais sonhos administrativos, aí algumas coisas que ainda não dá para dizer para você que nós não temos projeto, né? Que eu tenho um grande amigo e mentor e um cara que sempre está comigo, que é o Dr. Fernando Oliveira. Se você tiver um dia para conversar com ele, é um radiologista assim ele, a doutora Lígia, né? Que eles tocam X-Med lá. Ele é um cara sensacional e um amigão, assim, né? É o cara, assim, que sempre tá comigo. Todo dia eu saio do consultório e vou lá dar um oizinho sempre pra ele. Antes de ir, bato lá na sala da radiologia, lá. Então a gente tem sonhos, né? Eu tenho um parceiro também que ali da IMED, a gente teve uma parceria com o Dr. Eliezer, né? Sim. Dr. Eliezer, e o Dr. Eliezer também é um cara muito visionário, tem os 2 filhos médicos. Não posso dizer para você que tá todo esse lado empresarial tá totalmente descartado. Certo, Não certo. tá todo descartado. Eu acho que tem. É que o senhor não para, né? Não então... não para. Mas a medicina também não quero parar. Já me cutucaram para política. O Renato Stasiak sempre vai, toda vez que vem, ele vai lá e digo, Renato, não adianta, eu não sou adoro política. Sempre tô lá, às vezes converso, já fui na convenção, não sou de partido nenhum, me dou bem com o Eliseu, me dou com todos ali, né? Mas eu gosto desse métier, assim, da política, acho muito legal. Não me dá vontade, eu acho que eu não tenho capacidade, porque a política, ela é complicada, não é fácil ser político. Parece que é simples, mas não é fácil, principalmente um prefeito. É muita coisa. O desgaste é muito grande. Né? E como eu gosto da medicina, daí eu acho que eu não conseguiria fazer a dedicação. Quem sabe, se eu parar a medicina, nada é... Tudo pode acontecer, tudo pode né? acontecer. Eu vejo o Mauro Mariano, né? O Mauro foi algumas vezes lá no meu consultório, na época que ele foi candidato a governador. Foi lá com a ficha do PMDB para mim assinar. Digo, Mauro, se você ganhar para governador, eu quero ir lá no Palácio, que eu quero conhecer o Palácio. Eu assino. Não ganhou o 10, digo, não Por tem. Enquanto, não então... tenho partido. Né? Eu tenho amigos em todos os partidos e eu acho que quando você entra no partido, daí você às vezes acaba... Né? E eu não tenho esse... Criando amizades. Pelo menos por enquanto, não tem. E a gente tem bons... Né? Eu acompanho mais Porto-União, certo. Né? A Porto-União tá muito bem administrada, né? E já foi bem administrada, já vem vindo anos aí bem
bem administrada, o nosso prefeito é um bom prefeito, então, né, tá caminhando tudo muito bem, né? Doutor, alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Alguma história que gostaria de contar? Aproveita a oportunidade. Pois é que se a gente for contar todas as histórias nessa trajetória, né, tem tanta coisa assim, né? A gente eu me lembro que uma vez tivemos aí um acidente de ônibus da Real. Acho que veio um ônibus inteiro acidentado lá no Nossa. São Brás. Foi um negócio assim. Eu me lembro que todos os médicos vieram ajudar, sabe? Eu fui pro centro cirúrgico, outros foram lá e ó. Né? Foi uma coisa assim, então vários acontecimentos assim que a gente pegou, que a gente... E lá no próprio São Brás, eu me lembro que no São Brás, no começo, era muito difícil você entrar no centro cirúrgico. Certo. Né? Porque não tinha roupa. A roupa para lavar era uma coisa muito... Né? As luvas, tinha uma senhorinha, a Sani, que era uma pessoa que ela veio como paciente, porque antes era assim, né? Você vinha como paciente, eu aprendi, você ia da faxina, você ia para atendente de enfermagem e daí você vinha. Não tinha curso, não tinha nada. E ela pegava as luvas, por exemplo, se furasse um dedo, ela colava com cola de sapateiro. E se o dedo rasgasse, ela cortava, pegava um outro dedo de outra luva cortado e emendava. emendava. Então era uma coisa assim que não tinha material, né? E a Sani não me deixava entrar no centro cirúrgico. Aí um dia ali, eu estudante, né, passava lá e às vezes ia buscar o material, assim, ela se batendo, tinha uma lâmpada grande e estava suja e ela se batendo para limpar aquelas lâmpadas, ela era pequenininha. E eu vi ali e digo, Saninha, não quer que eu te ajude? Daí eu fui lá, fiquei a tarde inteira com ela limpando as lâmpadas. Nunca mais tive problema para entrar no centro cirúrgico. Aí deu tudo certo, viu? Tudo certo, né? Então essa é uma história assim, porque a Sani era uma pessoa maravilhosa, as irmãs eram, né? Sim. A irmã Júlia, ser saudosista, né? Sim. Mas aquela época assim que as irmãs, tudo, a gente tinha um convívio, era muito família, né? Hoje é diferente, né? O hospital virou empresa e bem administrado. São Brás, São Camilo tá muito bem administrado, o hospitalzinho tá bem organizado, a maternidade do Paraná, o hospital regional. A gente tá muito bem de hospital regional vai crescer muito. Não, nós estamos com estruturas hospitalares muito boas. E os tanto políticos de um lado como políticos de outro, eles sempre, eu me lembro quando fui diretor administrativo, sempre vinha verba pro hospital, né? A oncologia, né? Fui eu e o Cesar que tivemos a ideia da oncologia. O começo era a gente fazer junto com o Hospital Erasto Gertner, né? Só que daí era Paraná, a gente não conseguia fazer esse intercâmbio, né? Então ali a construção, tudo ali foi pedra nossa. Me lembro que a gente colocou dinheiro, que antigamente você não ganhava por plantão, né? Você fazia o plantão por doação. Você não tinha respaldo financeiro, né? O que se produzia era teu, mas a gente não pagava. E às vezes a gente ajudava. O primeiro arco em si, que é o arco de cirurgia, eu, a Irta e a Cristina compramos para o hospital, né? Então a gente comprava equipamento para trazer, né? Então são tempos que eram mais difíceis, né? Mas foi muito gostoso. E é gostoso de ver que a coisa está evoluindo, né? Então, eu acho muito... A medicina está muito boa, né? Tem muita coisa, né? A IA vai mudar completamente, né? Nos Estados Unidos, teve um caso que já um paciente foi operado, uma colestectomia, por robô, mas sem o médico tá lá manobrando. Porque hoje, o médico, a robótica, né? O médico tá lá com o braço e tá lá. Mas teve uma colestectomia que o robô que fez, né? A IA vai mudar totalmente. Na imagem, nos exames de imagem, cada vez mais qualificada. Eu vejo, né, os exames, né, os exames lá da X-Med, agora que eles estão fazendo ressonância cardíaca, a novidade da última ressonância, a qualidade de imagem, é muito legal. Então, eu que via só raio-x, e hoje eu vejo um exame desse laudado, por exemplo, a parte de neuroeixo e neuroimagem, quem lauda é o filho do Dr. James Iarete, do Dr. James, lembra? O Dr. James que trabalhava aqui, né? O James Henrique, ele que lauda até lá, agora ele está em Curitiba, ele estava em São Paulo, é um especialista do que tem de melhor no Brasil.
e na nossa terra. Então, tem muita... Eu tive, né, nós tivemos um probleminha de saúde com o filho meu, e o colega que me atendeu lá, o doutor Gustavo, é daqui. E ele, o cara é famoso em Curitiba, e da nossa terra. Da nossa terra. Que orgulho. Nossa. Então, nós, Porto União, União da Vitória, nós somos polo de cultura, né, de várias coisas, né? Então eu adoro a nossa cidade, sabe? Então quando veio a escola de medicina, eu fui uma pessoa que eu achei que tinha que vir. Tinha que vir. Pô, nós temos faculdade em tudo que é lugar. Por que nós não podemos ter na nossa cidade? A porteira está aberta. Nós temos a obrigação de tentar ajudar e fazer uma coisa boa. Sim. Né? Então, eu sou a favor do que tiver moderno, o que tiver para acontecer, a gente tem que incentivar. Se a gente ficar muito saudosista e coisa, também não... Né? Não tem que pensar para frente. Pensar para frente. E o futuro está aí, a tecnologia está aí, surpreendendo a cada dia. Tem que se adaptar e ir vivendo, né, doutor? Com certeza, com certeza. Viver com qualidade. Sem dor também, né, doutor? Pelo menos com amenizar menos dor. Um pouquinho, né? Menos dor, né? Você não pode, eu digo para o paciente, e é bom um paciente encostar com o velho. Né? Eu me considero velho, né? Mas é bom, porque eu sinto as dores dele, né? Vou lá, trabalho lá na chácara, lá, de tarde eu tô travado das costas. Eu falo para ele, eu também tenho essa dor. Mas no dia seguinte, tô bem, então não vou ficar reclamando, né? E é engraçado, né? Que às vezes vem pacientes de 50 e poucos anos para mim, doutor, mas eu tô velho, eu já digo, mas meu senhor, peraí, velho? O senhor acha que quantos anos eu tenho? 66, sou 10 anos mais velho que o senhor e eu não me sinto velho. Então vamos parar com essa cabeça, né? Já faz muitos anos que 60 anos era velho, né? E nós temos, eu acho que essa turma aí, nós temos uma capacidade muito grande, né? Se você for ver, e tem certas coisas que estão... Pedreiro não quer mais ser filho de pedreiro, não quer ser pedreiro. Então nós temos mestre de obra, nossos mestres de obra são pessoas de 50, 60 anos, disputados, a palitinho. Motorista de caminhão são de 50 para frente. Então essa turma não está parando. E a gente tem condição de tocar. Um médico, o doutor Sobani parou agora, mas com 86 anos, parou por causa da pandemia, né? Mas ele ainda é da Spot, ele é influente ainda em si. Né? Porque você tem que se manter atualizado e culturalmente, porque senão essas doenças, essas ausências, esses esquecimentos, Alzheimer, todas essas coisas, né? E a gente sabe que o exercício, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele é um bolo de vaso. Nossas células cerebrais dependem de irrigação. Nós precisamos jogar sangue para essas células, senão elas morrem. Né? Então, para jogar para cima, você tem que fazer atividade. A hora que você corre, você empurra sangue, teus vasos se dilatam. Então, a gente sabe que a pessoa que faz atividade física, ela tem menos demência. Né? As nossas artérias, né? Eu sempre digo, isso o meu pai falava, o seu Fredolino Obi, ele dizia que um rio, ele precisa de vez em quando de uma enchente. Porque a hora que tem uma enchente, ele traz areia. Ele falava na areia, porque trazia areia para cá, nos buracos que ele fazia, trazia areia. Mas ele limpa tudo que é galho, certo? Então, a enchente é o exercício. A hora que o teu coração passa para cima de 100, tuas artérias dilatam, teu sangue circula. Aquilo ali é enchente. Senão, o teu riozinho cada vez vai pegando mais galho, mais entupindo, você vai ficando cada vez mais esquecido, teu cérebro diminuindo, você vai se acomodando, se achando que é velho, e aí vira no que tá, um monte, não o Alzheimer em si, mas as demências vasculares, né, que hoje que as pessoas estão vivendo muito, né? E a gente tem que pensar nas pessoas, pensar em qualidade, né? Viver bastante, mas com qualidade. E independência, né? O idoso, ele tem que ter independência. Doutor, ficou claro e nítido o seu recado. Cuidar da saúde, alimentação, academia,
É isso. Isso Uma aí. vida tranquila. Alegria. A gente não precisa de muito, né, alegria, doutor? religião. Comer o que vem da terra. Comer o que vem da terra, religião. Tem que ter uma né? fé, né? É. Tem que acreditar. Eu acho que às vezes algumas coisas não. Não dá para dizer que seja saudosismo, mas às vezes estão dando valores para coisas menores. A pessoa não cuida do corpo dela, mas enche de coisa na cara, Sim. sabe? Fica com o rosto tudo esticado, mas e o músculo? E o músculo, a alimentação, O que é mais né? importante. Mais importante, né? Então você está preocupado em fazer uma estética para os outros. Veem que você não é tão velho. Daí você, se você pôr uma camiseta, teu músculo está caindo. E tem que ser o contrário. Os nossos cabelos têm que embranquecer. Faz A gente não pode ter vergonha de envelhecer. Envelhecer é bonito. A gente não É pode... privilégio, quantos não privilégio. conseguem? A gente não pode se deformar para esconder uma coisa que é natural. A gente não tem que esconder a velhice. Pelo contrário, são fases que a gente tem que passar. E é uma fase bonita, principalmente se a gente se preparar de jovem, né? É isso, o meu recado é esse. Doutor, muito obrigado. Foi muito legal. Nossa, bacana mesmo. E outras oportunidades virão, viu, Que doutor? precisar, nós conversamos. Um abraço bem apertado, viu? Tudo de Obrigado, bom. obrigado ao Kaique, obrigado ao Grupo Verde Vale, né? Ao Jornal Comércio, né? Tudo de bom para vocês. E a hora que vocês precisarem, alguma coisa, a gente tá aí para falar um monte de coisa da parte médica. Eu sei que eu falo demais, né? Tá ótimo. Obrigada, doutor. Tá bom, muito obrigado.